invincible. Aqui é a Manu e finalmente estamos de volta com Windbreakers. E agora sim, as lutas de grande escalão vão começar de verdade. O episódio começa após a luta do Sol com o Kanuma. Todos os City Stone ficam basbacados que outros dos seus membros foram derrotados. E ainda mais por um dos primeiros anos do Bofurin. Embora que o Suou mantenha a umidade. O Nerei já estava animado para saber qual foi a técnica que o Suou usou. O próprio Suou nem sabe direito, pois o seu mestre também aprendeu sozinho, sendo basicamente uma mistura de estilos de luta. E o Nerei vai anotando isso e também o fato que o Suou tem um mestre. E eu sei, meu bebê, eu também tô curioso pra saber o passado do Suou. O Hiragi não achava que o Suou meio que ficasse tão emotivo. O Suou fala que geralmente ele não faz esse tipo de coisa, mas é que o Sakura mexeu com ele. O Sakura só quer que quando o Suou for lutar com ele, que seja para valer. E o Nerei, pô, você só sabe falar dessas coisas, Sakura? Eu sou, eu não quero brigar com ele não. Isso faz que o Sakura tenha o peitinho e o Nerei tenta intervir. E o Mime só vendo isso. Ai, já são amiguinhos. Amigos agem desse jeito. Não esqueci que você me chamou de idiota, ouviu? Ah, levou pro coração, é? Filho da mãe, você calçou um pouquinho, Sakura! Aí, todo mundo vê o Kanuma meio que arrastando o corpo do seu parceiro. E quando este último acorda, ele já percebe que o Kanuma foi derrotado. E o Kanuma anuncia que é o fim e que acabou pra eles. Enquanto isso, o nosso pirralho do Tomiyama já queria também lutar contra o Suou. E o Togami só fala, vamos pro próximo. E o Sakura, finalmente é minha vez. Pô, parece o Chaves lá no Festival da Boa Vizinhança. Mas lógico que não seria a vez do nosso Sakurazinha. E sim a vez do Hiragi lutar contra o Saku. O Hiragi meio que fala pro Sakura, olha, você quer lutar contra o Togami, né? Me parece que ele não quer lutar agora. E normalmente é o Hiragi que lutaria contra o Togami. O Sakura fica provocado, mas o Hiragi meio que conta com o Sakura. E o fofo meio que Rosinha meio que fala, eu vou vencer. E aí já tá curioso sobre o cara dos olhos puxado, o Saku. Nerei percebe que o Hiragi e o Sakura parece que se conhecem. O Meme diz que o Hiragi é uma pessoa mais de si mesma e que não fala de si. Então não é de se estranhar que ele conhece alguém de fora do Furin. E o Tomiyama, fofinho, meio que dá boa sorte pro Saku. E o Togami não achava que o Saku fosse se desafiar alguém por uma briga. E pergunta se tem algo entre ele e o Hiragi. E o Saku só caladão. E o Togami, pô, eu não faço ideia o que passa na cabeça desse cara. E o Tomiyama só quer ver o Saku metendo a porrada de um dos 4 reis celestiais do Bofurin. E a gente vê que, verdade, o Hiragi conhece o Saku. E parece que o conflito será inevitável. Os dois ficam se carando. E o Tomiyama, pô, bora brigar! E enfim começa a porradaria. O Saku ataca primeiro e ele ataca rápido, ao ponto de nem ter misericórdia e dar um chutão na cara do Hiragi. E o Hiragi só fica na defensiva. Saku afirma que é ele que vai ganhar. E que ele continua mesmo o subestimando. Isso irrita. E que ele não é mais o mesmo, então ele já pede pro Hiragi cair dentro. E aí é porradaria pra cá, porradaria pra lá. O Saku meio que faz um chutão de raspão. É um chute que para e depois acerta. O Nerei fica com medo porque o cara tá colocando pressão no Hiragi. E o Tomiyama, fofinho, vai torcendo pelo Saku. E o Togami, ele tá mandando ver. E o Tomiyama fala que o Saku é um dos seus 5 preferidos. E mesmo que seja contra o Hiragi, não é problema pra ele. Pô, claro, o Togami acha que o Saku não, ele meio que... Ele não é o que fala, o que pensa. Mas sabe que ele brigou mais que qualquer um.
Até mais pelo que o próprio Togami Tomiyama. E desde que chegou no Shichitori, parecia que era a única coisa que queria fazer. E também não fala muito, ele só usa palavras curtas como sim ou não. Mas isso é o suficiente para mostrar os seus sentimentos pelo Hiragi. Aí que eu começo a ter uma pulguinha atrás da orelha. Voltando pra luta, o Hiragi tenta fazer um ataque direto, mas o Saku esquiva. Mas pois o Saku é mais inteligente, pois ele sabe que o Hiragi confia mais na sua força. E aí, o Saku mete um socão que empurra o Hiragi pra longe. E acha que ele não evoluiu quase nada. E o Hiragi vê que o Saku aprendeu a falar bastante. Pois o Hiragi lembra que o Saku era mais caladinho. E era só pensar em falar alguma coisa no meio de uma briga que ele mordia a língua. Nisso, o Saku mostra uma tremenda velocidade, na qual ele consegue chutar o Hiragi pra longe. Saku afirma que o Hiragi não evoluiu e que ficou mais fraco. E acha que é porque ele ficou no Borofurin. Aí veio o Saku a pistola. E meio que ele nota a pistola pelo Saku. E sim pelo Hiragi! Porque o cara foi derrotado. E que o Saku tá tirando onda com eles. E o Sol só vai ficando rindo do caos. Ô, dentinho de tubarão, você tá me ouvindo? Por culpa sua, ele tá tirando onda com a gente também. Parece que não é só o seu estômago que é fraco. Me solta que eu vou ali arrancar esse sapato. O Sol diz que o Sakura tá começando a se espantar com seus amigos. E o Sakura correndo recruca dizendo: ei, eu só tô fazendo isso, pistola porque o Hiragi tá fazendo que a gente parece um bando de otário. Oh, meio que acalma o Sakura e meio que tenta conversar com o Saku. E aí vai falando do título de 4 Reis Celestiais do Hiragi, na qual ele é mais conhecido como Tamongi. E pergunta se ele sabe o outro nome do Tamonde. E eu não sei, porque eu não estudo meio que os Reis Celestiais. E aí o Hiragi aparece levantado e colocando a mão no ombro do Saku. E ele até elogia o chute que recebeu. E aí ele mete um socão no chão, na qual faz o que o Saku pulir para longe dele. O Hiragi admite que agora o Saku é mais forte, parecendo até outra pessoa. E o meme responde meio que a nossa pergunta, que o nome do Okro, do deus lá, é Bishamonten, o deus da guerra que controla o campo de batalha. E o Hiragi até fala: pô, por sua causa o Sakura brigou comigo. Não importa quantos comprimidos eu tenho que tomar, mas vou falar que tá ficando divertido. Aí voltamos pro passado. E a gente vê o Saku mais jovem e ele meio que tá sendo intimidado por umas crianças porque ele tá tirando meio que notas melhores. E aí aparece o Hiragi mais novo. E aí voltamos pra luta e agora o Hiragi tá lutando meio que sem se segurar. E aí todo mundo meio que fica impressionado meio que com a força do Hiragi, principalmente o Sakura. E passa para o close do Nirei fazendo uma boquinha de couro parecendo um peixinho. Nossa, que da hora. Olha isso, tô impressionado com esse cara. É forte pra cacete. O Sou comenta que realmente o Hiragi é muito forte. E o Sakura coradinho fala: olha, se ele fosse tão forte, ele devia ser assim desde o começo. E o Sou fala que mesmo que seja assim, acho que a fala do Sakura meio que mexeu com ele. E aí temos 2 adolescentes delinquentes dando porradaria um pro outro. O Tomiyama fica empolgado e o Togami percebe que agora o Hiragi tá botando pressão no Saku. Saku fica frustrado porque não tem como o Hiragi ser mais forte do que ele. E que ele só andou meio que com o Bofurin e levou sua vida de boa. E ele questiona o porquê. E aí voltamos ao flashback e o Saku pergunta o porquê que o Hiragi o ajudou. Hiragi fala que eles só estavam maltratando alguém mais fraco. E questiona se ele não queria que tivesse parado eles. E se ele ficasse calado, eles continuariam pegando no pé do Saku. E que ele precisa revidar um pouco. E então o Saku pergunta se ele poderia ensiná-lo a brigar. E nisso o Hiragi começou a treinar o Saku, que na época já era super forte. Mesmo que ele não tivesse um grupo para que ele andasse com ele, naturalmente as pessoas o seguiam. Desde que o encontrou, ele sentiu uma forte admiração. E poder andar atrás de um cara como o Hiragi o deixava muito orgulhoso. Nisso a gente tem um time skipzinho
onde vamos meio que no final do ensino fundamental e antes do ensino médio. O Saku soube que o Hiragi vai por Furin. O Saku acredita que o Hiragi vai ser o melhor meio que do Furin. E que uma pessoa como o Hiragi devia ficar acima de todos. E que vai fazer o necessário para que ele chegue ao topo. E pergunta se ele pode ajudá-lo lá no Furin. E naquela época, o Furin ainda não tinha sido unificado. E o Saku acreditava que ele ia o acompanhar de perto. E nisso, Hiragi disse pro Saku que ele não devia ir com ele, pois ele decidiu apoiar o Omemia. E por causa disso, ele não vai ficar no topo. E se ele vier com ele, não vai acontecer o que ele está esperando. E é por isso que ele devia encontrar um novo objetivo. Eu não sei bem qual foram as intenções do... Eu sei bem qual foi as intenções do Hiragi. Mas todo esse clima me pareceu muito um término. Claro que o Saku ficou desvastado e começou a brigar com caras para ficar mais forte. E é num armazém que ele é encontrado pelo Togami e pelo Tomiyama. O Togami pergunta se ele podia ir para Shishitori. E o Tomiyama queria quase ia brigar com o Saku. Escuta, por que você não vem pra minha equipe? Você não quer brigar comigo também? O Saku pergunta se tem gente forte. O Togami fala que tem sim. E o Tomiyama, eu também sou forte. E eles falam dessa ideologia que é a fé absoluta no poder. E quanto mais forte você for, mais alto pode chegar. O Saku não dá a mínima para isso. Contanto que ele pode só lutar contra gente forte, pra ele já tá bom. Pois ele quer derrotar o Hiragi e fazê-lo se arrepender. Por isso ele tá determinado a não perder. Daí acaba o flashback. E o Saku tenta atacá-lo por baixo, mas o Hiragi quase o soca e isso faz que ele salte pra cima. E aí ele leva um chutão na cara do Hiragi. E aí tá determinado a não perder pro Hiragi, na qual ele diz que ele ficou abaixo de outro cara. Pô, Saku, você é muito possessivo. E aí tem esse momento onde o Hiragi impede um soco do Saku e fala que sim, ele não corresponde às suas expectativas. E aí se desculpa. E aí ele leva um soco no estômago com essa criança sonora, meio que parecendo que saiu de um dorama. E o Saku meio que pensa, pô, não tem motivo pra você pedir desculpa. E aí voltamos meio que ao flashback onde meio que o Hiragi decidiu apanhar o Omemia. E o Saku sabia que ele tava se preocupando com ele. Só que ele não queria ter sido meio que deixado de lado naquele dia. No fim, ele só queria meio que seguir o Hiragi, mesmo que ele esteja sendo egoísta. Mesmo assim, o Hiragi sempre foi seu objetivo. Não interessava onde ou quem ele fosse apoiar. Ele só queria que eu vi que ele podia o seguir. Se isso não é mais gay do que isso, então eu não sei o que é. Eu sei que eu tô sendo egoísta. Mesmo assim, você sempre foi meu objetivo. Não me interessava onde ou quem você fosse apoiar. Sério. Eu só queria ouvir você me dizendo pra te seguir. E aí temos mais um flashback onde meio que vemos o Hiragi e o Saku vendo o pôr do sol. E meio que o Saku fala na cara do Hiragi que ele vai segui-lo pra sempre, confiando que ele seja o cara que vai chegar no topo. E até lá, e durante isso, ele vai continuar junto com ele. Meu Deus, isso transborda Aoi. Olha, eu vou seguir você pra sempre. Que papo é esse do nada? É sério, eu já decidi isso. Hiragi, você é o cara que vai ficar no topo. Até chegar lá e depois disso, eu vou continuar junto com você. Eu já tô decidido. E nisso termina essa luta e a vitória vai pro Hiragi. E pausa pro Nerei meio que petrificado, literalmente. Da hora! Foi mesmo uma luta incrível, né? O Tomiyama meio que fala, pô, o Saku perdeu, mas o Hiragi é bem forte. E aí fala, também quero lutar com ele. Aí o Togami se levanta e pede pra um dos membros tirar meio que o Saku. E a gente vê que eles estão começando a hesitar meio que com essa lei absoluta do poder. E quem acaba tirando o Saku é o Hiragi. O Togami agradece e ele fala, pô, você não precisava ser tão cuidadoso. Afinal, vocês acabaram trocando só com um com o outro há 15 minutos.
E o Hiragi ainda impede o Togami de tirar o casaquinho do Shishitori do saco, falando: você pode cuidar dele assim que terminar sua luta, pois eles não sabem o que pode acontecer. E ele ainda expôs sua opinião, que ele não acha que vai deixar a equipe dele mais forte com essa lei absoluta do poder. Sakura, Nirei e Suo meio que parabenizam o Hiragi. O Meme também fala: olha, eu não queria receber aquele chute direto que você deu. E nisso, o Hiragi meio que pergunta se o Meme nem vai perguntar sobre o caso dele e o saco. E aí meio que o Meme: depende, você quer falar sobre isso? E o Hiragi não quer falar sobre isso. E o Meme: eu não quero saber. Caralho, os animadores estavam atiçados hoje. E também o Meme, minha gente, ele é muito compreensível, pois ele respeita o passo pessoal do Hiragi, meio que não querendo ouvir o que ele não quer falar. E quando meio que essa hora chegar, que ele queira falar, aí vai estar tudo ouvido. E o episódio acaba aí. E minha gente do céu, esse episódio foi incrível. Temos a primeira luta séria mesmo. E olha que o Hiragi fez um show lá. E aí temos mais contexto sobre o passado do Hiragi e do Saco, que, meu Deus do céu, implicitamente pareciam que eles tinham um casal, eles eram um casal LGBT. E olha que os flashbacks e a música meio que contribuem para isso. E nisso, na cena pós-créditos, o Nirei elogia meio que os casais da Shishitori. E o Sakura meio que nem acha maneiro. E aí o Nirei começa a contar umas curiosidades sobre os casacos em si. Claro que ele faz do jeito Nirei dele. Esses casacos iguais? Puxa, isso dá mesmo uma ideia de equipe, você não acha, Sakura? Eu não acho isso aí maneiro, não. Não pode ser. Você não gosta dos casacos? Originalmente, esse tipo de casaco era feito como uma lembrança para os militares que ficavam em Yokosuka. Você sabia dessa? Por isso, tem muitos casacos com desenhos orientais como dragões e também tigres. Caramba, o baixinho aí surtou. Acho que cutuquei a ferida dele. Esse foi o episódio 6 de Windbreaker. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com o Mundo Biz e fui!